dia, hoje 27 de abril de 2012, né? Esperando os últimos momentos aí para o nascimento da pequena Aurora. Continuando o nosso estudo do livro Sexo e Destino, contando com a ajuda e a participação da nossa Maria querida. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda. É tudo ela, né? Então, vocês estão lembrados? Agora vamos recapitulando o livro. Vocês estão lembrando? Fique na sua. Você também. Ela é a mão, mas sem a mão, sem os dedos não funciona. Né? Ela é a mão, o pé, mas sem dedos nas mãos, nos pés, como é que anda? Né não, Maria? Não deixa eu molhar o bico. Então, grave. Então não faça gracinha na tela, se você não quer que eu comente, certo? Desgrave, dê pausa, faz o que você quiser. Então, olha, vamos lá pro nosso livro, fora de brincadeira. Recapitulando, tá? O André Luiz, que tá naquela leitura mental da Marita, para saber a vida dela, não é? Quais eram as angústias que ela tinha, o porquê daquele desespero dela. E que coisa nós falamos a semana passada? Que a espiritualidade não é que sabe de pronto, a espiritualidade que eu digo, não é? A nível do André Luiz, etc., daqueles espíritos que estão trabalhando. São espíritos bons, sim, são espíritos superiores, sim. É diferente de um Jesus, né? Que tem uma, ou até um pouco menos Jesus, né? Não comparar diretamente a Jesus, mas que tem uma ligação direta com Deus e provavelmente tem possibilidade de saber da nossa vida mais profundamente, mais rápido, vamos dizer. O André Luiz não, o André Luiz ele precisava de ter ferramentas para entender qual é o problema dela, e a coisa mais fácil ao momento era fazer com que ela mesma contasse. Então ela pensando, recapitulando as suas angústias, ele vai descobrindo qual é a situação que a menina está enfrentando, né? Então, se vocês lembram, a Marita era filha adotiva da Márcia e do Cláudio, tá? E ela tinha sido filha da Aracélia, que era a moça que veio trabalhar na casa do casal, quando eles tinham casado, né? Acabar o matrimônio novo, casal jovem, e ela veio. A Aracélia, né? Que se chamava Aracélia, gostava de passear, a mãe da Marita, né? De ir pra festas, aquela curtição da vida e tudo, porque era jovem, do interior, bonitinha e tudo mais. E a Aracélia, nessas fases, nessas amizades, meteu pés pelas mãos, não é? Apesar dos conselhos do patrão e tal. Então, oh meu Deus, eu amo PDF, para não dizer o contrário. Então Marita assimilou o apelo de imediato, incapaz de explicar a si mesma a razão do qual se via instintivamente constrangida a rememorar pretérito. Situou o impulso mental no ponto em que obtia o fio inicial das suas recordações. Os quadros da meninice se lhe estamparam na aura, movimentados como num filme. Vimos-la pequenina, hesitante nos passos primeiros, e enquanto desfilavam os painéis ingênuos que lhe havia acontecido, logo após o soerguimento do berço, ela alinhava elucidações articuladas, respondendo-nos as perguntas. Sim, relembrava, supondo falar consigo. Não era filha dos Nogueiras. Dona Márcia, esposa de Cláudio, adotara. Nascera da jovem suicida Aracélia, a mãezinha que não conhecera. Fora tomada a serviço do casal por ocasião do matrimônio daqueles que o destino lhe impusera na condição de pais. Quando se entendera por gente grande... Um minutinho. Deixa eu ver se se escreve. O que aconteceu? Um minutinho. Ai, meu Deus. Ok, beijo a todos, bem-vindos, tá? Recém-chegado do interior, procurando um emprego humilde, Aracélia acolhesse
acolherá-se-lhe a moradia, encaminhada por senhora de suas relações. Era bonita, espontânea, brincava, gostava de festas. Findos os compromissos caseiros, divertia-se. Pela ternura expansiva, granjeava amizades, passeava, dançava alegre e comunicativa, mas operosa e correta. Às vezes regressava à tarde da noite, ao aposento que a família lhe destinara. De manhãzinha, porém, estava no posto. Nunca se queixava, invariavelmente prestimosa, e a desvelar-se do tanque à cozinha. À vista disso, embora os patrões não lhe estimassem as companhias pouco recomendáveis, não se sentia com direito de lançar-lhes reproches. Dona Márcia era habitualmente precisa nas referências. Lembrava-se dela, enternecida. Por ocasião do nascimento de Marina, a filha única, fizeram-se mais amigas, mais íntimas. Aracélia desdobrara-se junto dela em carinho e dedicação. Contudo, justamente nessa época, verificara-se a grande mudança. A doméstica devotada engravidara-se, com muito padecimento físico. Por mais se esforçassem os donos da casa, instando ao que manifestasse quanto responsável pela situação, apenas chorava, abolindo qualquer possibilidade de se lhe tentar um casamento digno. Sabia-se que, frequentando bailes a rodo, de certo se precipitara em aventuras diversas. Compadecido, os patrões deram à jovem mãe solteira mais ampla assistência, inclusive internando-a em estabelecimento adequado para que a criança nascesse sob o amparo possível. Então, olha só, a Aracélia, não é? Com a vida que ela tinha e tudo, mas era uma boa moça, prestimosa, não é? Estava sempre à disposição, ajudava muito a patroa, tinha carinho muito grande. Aí a patroa teve a criança dela também, que é a Marina. Ela foi carinhosa, presente, esteve junto, não é? Foi aquela amiga mãe que a dona Márcia precisou. Não era só uma ajudante de serviços domésticos, era muito mais que isso. De repente a Aracélia muda de comportamento, começa a ficar infeliz, chorosa, e se descobre que ela está grávida. E era grávida da Marita. Mas os patrões ajudaram ela, deram toda assistência e tudo mais. Só que ela não revelava quem era o pai da criança. Para que pudesse, naquela época, então, né? Se pedia contas, se fazia casar, casamento forçado, aquela coisa toda, para poder pagar, não é? Pelo que cometeu com a moça, etc. Mas como ela vivia em rodas de amigos, curtindo muito, eles deduziam que ela tivesse tido mais de uma aventura e não soubesse agora quem era o pai da criança. Nesse tópico das amargosas reminiscências, a menina estacou mentalmente, como se estivesse cansada de pensar no mesmo assunto. Fora assim que ela, Marita, chegara ao mundo. Marejavam-se-lhe os olhos de lágrimas, estabelecendo confronto entre as provações da mãezinha e as dela própria. No entanto, para não distrair a pesquisa em curso, sugerir-lhe que continuasse. Ela continuar pensando, né? Na verdade, ela está contando para André Luiz. Dona Márcia, contara-lhe, prosseguiu no solilóquio. Olha, solilóquio, porque ela está sozinha, né? Só ela pensando. Que retornando à casa, mostrara-se Aracélia irremediavelmente abatida. Lágrimas incessantes, irritação, melancolia. Não valeram advertências nem cuidados médicos. Na noite em que sorveu grande dose de formicida, conversara animadamente com a patroa, fornecendo a impressão de que se recuperava. Entretanto, pela manhã, foi achada morta, com uma das mãos agarrada ao seu berço, como se na última hora não lhe quisesse dizer adeus. Olha que tristeza, tadinho. Fundamente comovida, a jovem procurou em vão revisar o começo, interessada em relatar-nos quanto conhecia de si mesma.
Certificava-se tão somente de que despertara para a vida no colo de Dona Márcia, que considerara a princípio sua mãe verdadeira, que se ligava a Marina como se lhe fosse irmã de sangue, apegando-se a ela em todos os brincos da infância. Juntas frequentaram a escola, juntas comungaram a meninice, partilhavam excursões e entretenimentos, alegrias e jogos. Manuseavam os mesmos livros, vestiam cores iguais. Processava-se a análise normalmente, mas talvez porque o tempo avançasse, o irmão Félix se despediu, alegando obrigações urgentes. Serviços na instituição pela qual se responsabilizava não lhe permitiam delongar a visita. Asseverou gentil, que nos hipotecava confiança. Observou com delicadeza do chefe que solicita ao invés de mandar, que esperava por zelosa atenção de nossa parte ao pé daquela menina inexperiente, enquanto a prestação de concurso fraterno se nos tomasse possível. Então, a Marita cresceu junto com a Marina, né, Maria, como irmãs. Imagina, a diferença dela devia ser muito pouca, porque quando a Dona Márcia estava de neném, ganhou a neném, logo depois ela ficou grávida, né? Então deve ser a diferença que é de 1 ano de uma criança para outra. E Dona Márcia, quando fala da mãe dela, perceba que fala com carinho, viu? Ela diz que quando fala da Aracélia, fala com carinho da Aracélia, né? E elas cresceram juntas, quase como gêmeas, né, Maria? Porque 2 crianças, meninas, com a diferença de 1 aninho de idade, ou talvez até menos. E ela se sentia querida bem, acreditava mesmo que era filha, né? Ou frequentavam as mesmas escolas, sem distinção, usavam as mesmas cores de roupas, tratada como se fossem até gêmeas mesmo. E só Deus sabe como é a diferença. Às vezes é menos de 1 ano a diferença. Tendo tendo gravidez diferente, mãe diferente, pai diferente, né? Teoricamente. E aí o irmão Félix saiu, deixou na mão do André Luiz a responsabilidade de ir adiante com aquele tratamento. Que não quer dizer que o abandonou, tá, gente? Ele foi só fazer um serviço, trabalhar, né, Maria, com a outra coisa, porque a espiritualidade também se desdobra em atenções do seu trabalho, e deixou na responsabilidade do próprio André Luiz. Enunciando a petição, notava-se-lhe o embaraço. Compreendi que ele, espírito superior, ali se achava por generosidade. A afeição do professor destacado e enobrecido, que desce da sua cátedra para alentar o ânimo dos alunos detidos no alfabeto. Ele sorriu com desapontamento, percebendo a interpretação que me assomara a cabeça, e esclareceu discreto que possuía fortes razões para consagrar-se à felicidade daquela casa, com entranhado afeto. Entretanto, a família teimava em fugir de toda atividade religiosa ou beneficente. Então, vocês estão vendo, pouco a pouco a gente vai descobrindo o irmão Félix. Ele tinha ligação mais direta com a família. Vocês viram no início o abraço que ele dá no Cláudio? O carinho que ele tem pelo próprio Cláudio? Só que ele é uma família assim, cabeça dura, não é? Que pegavam outros rumos, não se ligavam a Deus de jeito nenhum. Já pensou que coisa difícil? Deve ser uma barra muito difícil, né? Pro espírito tentar, sabe? Quando a Flor disse assim, perguntou outro dia, como é que faziam os espíritos superiores, não é? A conseguir a felicidade, estarem bem, sabendo que tinha ainda parentes, pessoas que iam insistindo no mal. Por quê? E aí nós falamos que eles sabem do futuro, né? Como se olhasse de cima de uma montanha, esperando
a pessoa chegar no final da estrada, né? Tem sempre uma solução. Não tinha religião, né, Maria? Não tinha prática nenhuma religiosa e ficava difícil dele ter mais ligação, dele poder ter mais campo de ação. Se a gente puder dizer assim, mais campo de ação. Campo de ação. E você sabe que coisa interessante? Que seria mais fácil para o próprio André Luiz e o Neves conseguir ajudá-los do que o próprio Félix? E quem sabe me dizer por quê? Também, né? Falta de fé, falta de conhecimento, falta de orientamento, né? O que é que vocês acham? Por que talvez fosse mais fácil o acesso do Neves e do André Luiz para dar uma ajuda mais direta à família Nogueira do que o próprio Félix? Por quê? O que é que você acha, Dudu? O que é que você acha, Maria? Pelo sentimento, pela sintonia, não é? Porque o irmão Félix, sendo mais evoluído, ele é mais desmaterializado, não é? Ele é mais desmaterializado ou não? Ele é mais desmaterializado. Então é mais fácil, olha que coisa engraçada, né? Por isso que nada se perde, tudo se transforma, já dizia Lavoisier. É mais fácil para o próprio Neves e o André Luiz, que ainda estão mais materializados, do irmão Félix, ter um acesso direto às energias, à sintonia daqueles outros, do que o próprio irmão Félix. O irmão Félix, para ter um contato mais direto, precisaria que eles se elevassem mais. Percebem isso? Precisaria que eles se elevassem mais, para que ele pudesse ter uma conexão mais direta. Então, a ajuda chega para nós encarnados sempre. Só que muitas vezes é necessário que tenham operários para que isso aconteça. Por isso que a construção da vida, a gente vê, né? Que na construção nós precisamos uns dos outros. O engenheiro nunca pode trabalhar sozinho. Ele pode desenhar a planta, mas ele precisa do pedreiro, ele não precisa. Ele precisa do eletricista, ele precisa do hidráulico. Ele precisa de toda a mão de obra. Mas a ajuda, ela não deixa de chegar. A ajuda, ela chega sempre. Existem especialidades, imagina só. Então, como é que você viu isso? Olha aqui o que ele diz, olha que interessante. Ninguém ali se interessava pelo cultivo da oração ou do estudo. Nenhum dos 4 componentes da equipe doméstica se inclinava para o serviço ao próximo. A face disso, não obstante amasse Cláudio com paternal solicitude, não se sentia autorizado a localizar na residência servidores sob sua orientação, sem objetivos sérios que lhe fundamentassem a atitude. Tá vendo? Ele até quer mover mais mão de obra. Vocês imaginam, por exemplo, que ele queria estar pegando alguns outros espíritos mais preparados, tipo André Luiz, e botar lá dentro, não é? A importância, né, Maria, do trabalho no bem, exatamente. E botar lá dentro. Ele não pode, gente, pretender, olhe bem, de outros espíritos que são sempre ajudantes, não são? Vindo de boa vontade, não é assim? Estão dando uma mãozinha, não é? Então, ele não pode chegar assim e pegar um tempo de outros, dedicação de outros, e colocar no ambiente só pelo bel prazer de proteger a quem ele ama. A não ser, e ele diz, a não ser para serviços específicos. Maria, me dá um minutinho. É verdade, Ju, é verdade. Olha a importância, né? Olha a importância de estarmos oferecendo sintonia, né? Da gente estar ali voltado a um trabalho, né? Voltado aos conhecimentos, às leituras, à procura mesmo do nosso bem-estar, da caridade, né? Porque como que os espíritos amigos vão nos ajudar,
vão mandar os seus mensageiros ali, como a Ju disse. Gente, para a gente construir algo, nós precisamos de todos. Aquele ditado, mandorinha não faz verão sozinha, né? Nossa, eu vejo o trabalhador, o mestre de obra, ele não consegue fazer nada se não tiver os trabalhadores, os pedreiros, os ajudantes, cada um fazendo a sua parte. Então não sai, a obra não sai, né? Não sai. Então cada um, exatamente, Silvia, cada um depende de todos, gente. É importante. Ninguém pode se sentir inútil. Ninguém. Todos nós somos úteis. Todos nós temos a nossa, como que se diz, a nossa parcela, né? A nossa, como que se diz, a nossa responsabilidade de estar ajudando, né? Joelzinho, seja bem-vindo. Wagner, Luciano, Suzana, embaixador. Juju, vamos lá? Tô descendo, tá com a mãozinha? Tá pronta? Então vamos lá, tô descendo. Prontinho. Pois é, né, Sil? A Silvana disse ali pra gente. Não posso nem dizer aqui. A Silvana escreveu ali pra gente que nós temos que fazer a nossa parte. Pois é, a importância da gente ter abrir a porta para a espiritualidade superior entrar, não é? Para os amigos espirituais entrar, para que eles possam ter campo de ação. Então, bom dia, Wagner, um beijão, Joel. Vocês imaginam ele chegar e pretender, só porque eu amo o Cláudio, eu amo a Márcia, a Marita, a Marina. Então, meus amigos, vem cá, Maria, vem, Sil, vem, Dudu, dedica teu tempo a esse povo aqui pra mim. Até por caridade, não é justo, não é correto que eu pretenda dos meus amigos com boa vontade, não é? Seminar, vamos dizer assim, seminar num campo estéril, por enquanto. Vocês entendem? O Wagner. Semear num campo estéril. Como é, meus amigos, eu vou pegar a Maria, o Wagner, a Silvana, o Dudu, e vou pedir esse tipo de favor para eles. Eles vão se dedicar suada ao trabalho deles, horas de trabalho, se dedicar com amor. Aí eles vão fazer tudo e depois não vai ter nada, não vai ter resultado. Com que cara eu posso pedir isso? A não ser que eu não saiba, que não é o caso do Félix, não é? Eu posso até pedir ajuda, realmente, gente, me pode ajudar aqui e tudo, mas eu não vou, com uma amizade também, até com uma forma de caridade e de amor, fazer que os meus amigos percam o tempo deles, quando eles podem dedicar o tempo deles a outras pessoas. Vocês entendem? Aí o Félix diz o seguinte, que isso, gente, isso é super interessante. A gente pode até achar que não, mas isso é super interessante. Vamos avaliar, não é? Que a gente tem que abrir a porta para quem entra. Como a gente abre a porta para o mal? Através dos nossos vícios, manias, pensamentos, etc. A gente também tem que abrir, não é? A porta para o bem. Senão, como é que vai ser? Nada cai do céu, não é? As coisas não caem do céu. A gente tem que trabalhar. Aquela parte lá do Evangelho, por sinal Kardec fala sobre isso como se Jesus tivesse... Falou assim, a primeiro impacto parece que Jesus contradiz. Quando fala, cada um segundo suas obras, mas aí ele diz que... por que vocês se preocupam, não é? Tanto com o dia de amanhã? A estranha moral, né, Wagner? Se Deus cobre os lírios do campo... Não vão vestir vocês, não é? E aí diz assim, mas o seguinte, faça por ti que eu te ajudarei. Então vai trabalhar, ou vai à procura, aceita qualquer coisa, coloca-te à disposição e você vai ver que o trabalho vem. Lembra dos trabalhadores da última hora? Aí sim, aí a ajuda chega.
Mas não é que a gente vai ficar dentro de casa com a porta fechada, com tudo fechado. Aí o povo vai adivinhar que a gente quer trabalhar, vai bater na porta, não é? E vai dizer, olha fulana, quer trabalhar? Não é? Pro bem, para assistência da espiritualidade, funciona assim. E muitas vezes, gente, acontece que nós nos esqueçamos disso. Por quê? Porque a vida material nos puxa muito. A vida do cotidiano nos puxa muito. Então pode ser que a gente não consiga, por exemplo, ficar em oração. Até porque não devemos também ficar vivendo uma vida só de místico. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, não é? Nós temos que viver o homem do mundo. Tá, a gente passa um dia assim de correria e a gente não consegue ficar em prece. E a prece é importante, mas tudo bem. Mas só que no meu arco do dia, as horas que eu tenho disposição, eu posso aproveitar até minha vida do cotidiano e ser um homem de bem, não posso? Posso ou não posso? Posso ser um homem de bem durante o dia e não conseguir parar um segundo para levar o pensamento em prece, eu quero dizer, não é? Mas posso ser um bom cristão de manhã até de noite, como eu também vou falhar durante essas horas. Exatamente, até porque, né, faz parte. Mas eu posso me esforçar que nas minhas obrigações diárias, que no meu cotidiano, até na minha vida de corre-corre, eu consiga agir como cristão, né? Querendo bem as pessoas, sendo educada, sendo gentil, me colocando à disposição quando precisar de mim, fornecer meu ombro amigo quando precisar, enxugar lágrimas quando for, né? Vai acontecer isso conosco? Vai acontecer. Tô andando na rua. Quer ver um exemplo? Bobinho, besta, bom, tô andando na rua. Tá, no Brasil, né? Isso é comum muito no Brasil. Você andando na rua, aí vem aqueles meninos lá com aqueles pezão de fora, dentro daquela sandália havaiana meia quebrada, amarrada com, né? Vem, tia, não, real. Aí você tá suado, tá com calor, tá com pressa, vai perder o ônibus, aquela agonia toda, fala, teu não. Isso é tão comum, não é? Tão comum esse eu não teu não. Não é assim? É. E aí depois vai acontecer de às vezes fazer isso, pode acontecer. Mas só que aí depois a consciência na mesma hora. Diz assim, olha que você tem. Por que disse que não tem? Por que disse que não tem? Aí você volta, sendo cristão, tendo o mínimo de consciência e dando um real, talvez, para a criança. E talvez não, nem um real. Mas, meu filho, vem aqui. Você quer um real? Para que você quer um real? E conversar com aquela criança, não é? Às vezes já perdeu até o ônibus. Já perdeu até o ônibus, né, Maria? Você vai vir daqui meia hora mesmo? E o nome, o que é que você está fazendo na rua? Por que você não vai para a escola? Por que você tá... Ah, tia, eu vou pra escola de tarde. Tão bonitinho. Ah, você vai pra escola de tarde? Mas já são 11 horas da manhã, você tá perdendo tempo aqui, você acha que não tá hora de você comer? Ah, eu tô com fome, então vem aqui. E um real não vai dar pra você comer, um pastel, um suco, e coma. Vá pra casa, que sua mãe tá ali esperando, não é? E às vezes depois pode até sair um real para comprar um pão, uma coisa. Compre pão, leve pra casa, sua mãe vai ficar feliz. Não é não? Olha só, é uma coisa cotidiana, gente. Acontece muito isso. Eu tenho certeza que vocês são 14 pessoas hoje. Se vocês forem no meio da rua, vocês vão encontrar situações assim. Não é? Maria, aquele meu minutinho que eu te pedi, já volto. É sim, Ju. É isso aí mesmo. E isso acontece diariamente com a gente. Diariamente. Com todos nós. E às vezes não precisa nem ser na rua, gente. Às vezes bate na nossa porta, né? Bate na nossa porta. Vocês acham que é à toa quando bate na nossa porta? Quando alguém nos procura? Às vezes tem um espírito ali que conduziu aquela criatura lá, não é? Porque sabe que você tem o teu bom coração, que você vai ajudar, que você vai dar atenção, que você vai dar o amor,
não é? Isso acontece. Quem falava isso sempre para mim era a dona Deolinda, nossa amiga, desbravadora aqui. Né? Ela falava, Maria, era de madrugada, batia na minha porta, 2 horas da manhã, e era o bêbado que estava batendo na minha porta. Mas do lado do bêbado, eu via o Espírito conduzindo ele até mim. A dona Deolinda foi uma desbravadora do espiritismo aqui na nossa cidade. Uma médium, uma mulher lutadora, batalhadora, iluminada. Ela falava, eu vi o Espírito conduzindo, trazendo ele para mim. Agora, como que eu vou falar? Eu não vou cuidar? 2 horas da manhã? Como que eu não vou cuidar? Como que fica a minha consciência? Ela via os espíritos conduzir. Então, se chega até você, é porque você pode, eles confiam em você, eles depositam em você, não é? Toda aquela responsabilidade, porque todos somos carentes, todos somos irmãos, todos merecemos atenção, amor. Às vezes eu tô aqui fazendo estudo, gente, muitas e muitas vezes, bate aqui na minha janela, que está aqui do lado, eu fazendo o evangelho, e aqui do lado a Rosinha, uma amiga que tem sempre que vem aqui, que ela vai na casa de todo mundo pedindo. Ela fala assim, Maria, tem caridade hoje? Eu vou falar não? Ai, que dó, tadinha. Aí às vezes eu passo aqui pra Flor correndo, vou lá, tem caridade hoje? Eu falei, Rosinha, tem sim, meu amor. Aí você dá um sabonete, você dá um café, você dá o que você quiser, o que você tiver, a tua escolha, que não fará falta pra ninguém. Às vezes nem tanto material. Judiação, ela vem às vezes ali pra provar, né? Vamos ver como é que é a Maria. Os espíritos trazem aqui do lado. Ai, meu Deus, não ri tanto. Tadinha, um docinho, criatura. É a nossa Rosinha, um docinho. Ai, meu Deus. Juju, vamos lá? Márcia, Paulinda, Muriel, Dulce, um beijinho no coração. Vamos, Juju, já tá pronta aí? Vamos lá, levantando a mãozinha. Tô descendo, vai lá. Maria, muita gracinha, né? Mas é bonitinho, já pensou? Isso é uma boa estratégia de mercado. Perguntando desse jeito não tem erro, né, Maria? Sabe? Muito gracinho. Sabida. Muito bem, Rosinha. Quem não chora não mama. Logicamente. Então, olhe bem, nós falávamos da oração, que muitas vezes a vida da gente de corre-corre. Gente, isso eu confesso pra vocês. Você sabe que às vezes levantou uma tarefada, meu Deus, um dia assim, sem força, começando logo de manhã, máximo eu consegui dizer assim, oh meu Deus, mais um dia, muito obrigado. Se eu conseguir isso, já é uma luta, porque eu já acordo meio atravessada, que de manhã eu sou meio de manhã eu sou uma pessoa muito, muito especial, de manhã, ninguém tem que olhar pra mim, né? Então eu tenho que correr para fazer meu café, tomar meu café com leite, porque eu tenho que assumir meu corpo de volta. Porque eu tô mais emancipada do que no corpo. Aí passa aqueles 15, 20 minutos, um belo café com leite, puxa os laços. Né? Tem som, gente? Então ninguém me segura. E aí chega no final do dia, às vezes tão cansada, né, Maria? O que acontece dormir sem fazer uma oração, mas eu sinto um remorso tão grande. Fico, meu Deus, que absurdo. Dormir sem fazer uma prece. Não é nada, nem um agradecimento pelo final do dia, nada. Que coisa.
Aí, às vezes, o que é que eu dei pra fazer? Dei pra fazer o evangelho aqui, porque quando eu tô assim com o olho meia grog, um olho aberto, eu tô fechado, né? Lendo. E abro o olho, fecho o outro, até consigo ler. Obrigada, Jesus. Puf, desmaiei. Bom, pro lado. Mas é isso mesmo, né? Faz parte da vida. Mas sem que a gente fique, bom, por que a gente tá falando desse assunto? Tô falando de mim, meu Deus. Sem que a gente fique com muito culpa, remorso, achando. É importante, gente, é importante. Até quando a gente tá nervoso, quando o marido pisou no pé, a mulher tá pegando o pé pra ir no shopping, ou coisas muito mais sérias, que a gente diga assim, ao menos, oh meu Deus, dá-me paciência, Jesus, louvado seja Deus. É uma oração, não é? Bom dia, Mia, bem-vindo. É uma oração, não é? É uma conexãozinha que a gente tá fazendo, tá ligando o botão, dizendo, dá-me paciência, não é? Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Tomou uma topada. Deixa eu ver aqui você. Quando um de vocês toma uma topada, o que é que vocês dizem? Quero ver todo mundo escrevendo aí. Tomou uma topada. O dedo mindinho, aquele dedo mindinho do pé, grudou em algum lugar. Você puxou de vez. O que é que vocês dizem? Tô curiosa. A minha disse que chora de raiva. O Wagner, né? Oxente, Sandra. Dá um batom na Sandra aí, gente, por favor. O Dudu. O Wagner disse que se rebela. Sim, mas não exagerar, ser muito sincera. Cristo Redentor. Gente, que Sandra. Socorro. Pois é, né? Por quê? Agora, vocês acham que na hora que vocês tomam uma topada, isso é fora de brincadeira, não? Ou que acontece alguma coisa, vocês dizem, aí vocês substituem. Não é? Pois é. Exatamente, né, Vale? Você substitui, em vez de dizer o palavrão, agora você diz, louvado seja Deus. O que é que tem? Não é bom? Vocês acham que não é um momento, não é uma elevaçãozinha? Você está sentindo a dor, mas você diz, Jesus... Oh, Maria de Nazaré, que dor! Não é? Olha, é um momento de... Não uma oração específica, mas não é uma maneira que a gente tem, não é? De manter um padrão de pensamento. É perigoso, né, Wagner? Tem gente sincera demais, né? Socorro, Jesus. Eu olhei, não, pior que eu olhei a letra preta, eu nunca pensaria que era ela, pensei que foi outra pessoa. Até que isso é mais coisa lá pro povo do Rio de Janeiro, ai, eu mereço. Ai, socorro. Louvado seja Deus, né, Maria? E, continuando aqui, tá? Vamos aqui. Então, vai falar de oração, a importância do nosso trabalho, do nosso de fazer por merecer, né? E aí, continua aqui. Não lhe sendo lícito assim proceder, satisfazendo o mero capricho, reconhecia-se impelido a comparecer sob aquele teto exclusivamente de quando em quando, ou rogar a colaboração de amigos itinerantes. Ou seja, né, era um espírito, gente, de respaldo, né, um espírito nobre, que tinha muito trabalho, não é? Muito trabalho, nobre, e podia ficar água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas vocês acham que tinha que ficar ali o tempo todo? Não dava, até porque ele tem pessoas que têm mais boa vontade de receber a sentinela, e se alguma eventualidade ocorresse, apelaríamos na direção dele. Tá. Só que uma coisa fica ilícita, fica entre linhas, não é? Joel, beleza? Joel, Dudu caiu. Dudu.
Ok. Ficou entre linhas que o Neves e o André Luiz não tá ali à toa, né? Uma ligação mais forte, tá? Assim, ontem tava fazendo isso comigo. Uma ligação existe entre eles. O Neves não é bobo, né? É o pastor que tá danadinho, tá? Félix sorriu. Informou que amaram o enfermeiro de Beatriz e cooperadores diversos operavam nas cercanias. Todos dedicados, amigos, prontos a auxiliar, embora sem qualquer obrigação para isso. Otimista, acrescentou que na hipótese de necessidade, o pensamento preocupado funcionar-nos-ia por sinal de alarme. Achamo-nos a sós em serviço. Olha que coisa interessante. O enfermeiro da Beatriz e outros espíritos amigos estariam à disposição para ajudar, apesar de não ter obrigação. O que é que vocês acham disso? Olha que coisa, é aquilo que eu estava dizendo? Eles têm a tarefa deles, mas olha só, aqueles outros, mas se precisar de ajuda, estamos aí. Independente de ter uma ligação direta com o necessitado ou não. Não é? Independente de ter uma ligação com o necessitado ou não. O que eu queria fazer hoje para mudar um pouquinho? Vocês sabem? Deixa eu botar aqui do início. Espera aí. Aqui fazer bolo. Nossa radionovela, não é pra gente ouvir. Vamos lá. Pipoca na mão, tudo preparado, vamos lá? Emotivo por natureza, dominei meus sentimentos e conscientizei a responsabilidade da operação a ser executada. Sintonizei o pensamento de Marita e roguei a ela que conversasse mentalmente comigo. Para me sentir forte, melhor credenciado a levar adiante tarefa tão difícil, relembrei os sentimentos paternais de quando encarnado na Terra e passei a ver naquela criaturinha frágil nada menos que uma filha de minha alma. Pedi a ela que confiasse em nós, que se desoprimisse, que relacionasse as suas impressões mais antigas, mais recuadas no tempo, que recordasse, reconstituindo na lembrança tudo o que soubesse de si, que nada escondesse. A jovem, sem atinar com o motivo de tantas e tão profundas reminiscências, voltou ao passado. Cenas arquivadas em sua memória desde a infância ressurgiram como numa sequência de filme, permitindo-nos conhecer outros personagens de sua dramática história. Refazendo diálogos, revivendo situações de outros tempos, familiares da moça iam sendo projetados vividamente em sua tela mental. O exame, feito com imparcialidade, seria valioso auxiliar nas futuras atividades socorristas em benefício dela. Marita situou o início de suas recordações. Reeditou na imaginação quadros em que se mostrava ainda bem pequena, recém-saída do berço, ensaiando hesitante os primeiros passos.
Sucediam-se os painéis ingênuos de velhos acontecimentos, enquanto ela respondia às minhas perguntas, supondo conversar com as próprias lembranças. Não sou filha dos Nogueira. Fui adotada por Dona Márcia, esposa do Sr. Cláudio. Minha verdadeira mãe eu não conheci. Mas eu sei que se chamava Aracélia e que se suicidou. Eu já era grande. Tinha 11 anos quando soube disso. E quem me contou foi a própria Dona Márcia, minha madrasta. Sua mãe era bonita, espontânea, gostava de festas, passeios, bailes. Ela tinha um jeito expansivo, conquistou muitas amizades. Assim que chegou do interior, ainda humilde, começou a trabalhar aqui em casa. Depois do trabalho, ela queria sempre se divertir, alegre, comunicativa, mas trabalhadora e correta. Podia dançar a noite toda, voltar para casa de madrugada, que pela manhã lá estava Aracélia no seu posto, correndo do tanque para a cozinha, da cozinha para o tanque. Ela nunca se queixava. Eu e o Cláudio não aprovávamos aquelas noitadas em companhias não recomendáveis, mas não tínhamos o direito de tentar impedi-la, já que não prejudicava seu trabalho de doméstica. Pouco depois que a minha filha Marina nasceu, Aracélia me confessou que estava grávida, o que me tocou profundamente e acabou nos aproximando como mães e amigas íntimas. A dela foi uma gravidez muito difícil, sofrida. Cláudio e eu tentamos de todas as maneiras saber quem era o pai da criança, o responsável por aquela situação, para talvez obrigá-lo a se casar com Aracélia. Mas sua mãe se trancou no silêncio. Nada revelava, nada fazia a não ser chorar o tempo todo. Fatalmente, uma jovem que não saía de festas acabaria se lançando em aventuras perigosas. Cansados e compadecidos, meu marido e eu trocamos a insistência inútil por uma boa assistência hospitalar à jovem mãe solteira, para que tivesse, no mínimo, um parto digno. Nesse ponto, Marita parecia cansada de tanto pensar, repisar o mesmo assunto, e chorou incontidamente uma explosão de lágrimas. Confrontava as provações da mãe e as dela. Conforme o relato de Dona Márcia, naquela noite tenebrosa, Aracélia mostrava-se irremediavelmente abatida. Suas lágrimas não paravam de cair. Irritação, melancolia, depressão profunda. Nenhuma advertência, nenhum cuidado médico adiantou. Uma grande dose de formicida pôs fim ao sofrimento de sua mãe, Marita. Pela manhã, foi encontrada morta, com uma das mãos agarrada ao seu berço, como se no último instante ela tivesse se arrependido e não quisesse dizer adeus a você. Despertei para a vida no colo de Dona Márcia. Para mim, ela e Cláudio eram meus pais legítimos. E Marina, minha irmã de sangue. Tudo era lindo. Nós duas tínhamos quase a mesma idade. A escola, os passeios, excursões, jogos. Líamos os mesmos livros. Vestíamos as mesmas cores. Como se perdesse por alguns instantes o fio da meada, Marita fez ligeira pausa nas reminiscências e, quando retomou, suas telas mentais mostravam cenas de um passado mais próximo. Via-se já um pouco maior, brincando com Marina, ou em companhia de Dona Márcia, ou ainda sobre os ombros de Cláudio, num permanente clima de harmonia e sorrisos que prometia nunca mais ter fim. Suspirava a moça pelo retrocesso no tempo, para de novo dormir na simplicidade.
Sonho impossível, a realidade falava mais alto. A revelação inesperada causou um conflito que se estenderia pelo resto de sua vida. Perdeu a alegria de ser criança, tornou-se adulta, amadurecida e sofredora de um momento para outro. Eu amava muito meus pais adotivos, achando que eram legítimos. Quando eu soube a verdade, um medo estranho me impediu de abraçar Dona Márcia. Eu chorei por não entender isso. Antes, o abraço maternal dela era o meu refúgio nas horas difíceis. Agora, eu nada mais era do que uma órfã machucada e sozinha. Sinto muitíssimo, minha querida Marita. Uma revelação desta é sempre cruel, por mais que se tente suavizar. Infelizmente, você nada mais tem a fazer senão aceitar a verdade pura e simples. É melhor crescer sabendo tudo. Filhos adotivos, quando se tornam adultos, ignorando a própria situação, costumam passar por sérias complicações. Mais ainda quando a verdade chega até eles pela boca de terceiros. Não chore, querida. Eu estou apenas explicando. Adotamos você e a criamos como filha, mas é necessário que conheça a realidade toda. Fizemos isso por Aracélia, que era uma criatura muito boa e amiga. Vamos, Marita, enxugue essas lágrimas. Esta caixa está cheia de fotografias e objetos de uso pessoal de sua mãe. Fique com ela, querida, e guarde com carinho. É uma relíquia. Gente, um beijo pra vocês, bom dia. E semana que vem estamos aí pra continuar. Tá certo? Um beijão carinhoso. Tchau, passando pra Maria. Obrigado, Ju. Obrigado pelo estudo maravilhoso, né? Lindíssimo mesmo. Um beijinho no teu coração, viu? Muito bom mesmo. Bom, gente, já são 8h59, né? A gente vai pedir então pro Joel, nosso Joelito, cadê? O Joel caiu? Ah, Joel caiu. Cadê o Joel? O Joel não tá aqui, não. Pedir pra Silvana. Você faz a prece de encerramento, Silvana? Nossa, Sil? Isso, eu tô passando, Silvana, vai lá.